Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Célula Digital. Mais uma vez estamos aqui fazendo a Célula Digital, mais uma vez estamos aqui reunidos, orando uns pelos outros e proclamando a mensagem do Evangelho. Glórias a Deus pela sua vida, pela sua casa e por você estar aqui conosco. Amém? Você é uma bênção, você é muito bem-vindo aqui nesse canal, nessa célula, e nós te convidamos a fazer parte dessa família. Por isso, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, procura o botão inscrever-se, clica nele e ativa as notificações para que toda vez que tiver vídeo novo, você seja notificado e não perca nenhum dos vídeos. Quero convidar você também já me ajudar a compartilhar essa live, você que está entrando aí agora, né? Peço, como sempre tenho pedido, para você me ajudar a compartilhar. Se essa palavra falou o seu coração, se você se sentiu bem aqui nesse lugar, compartilhe com mais pessoas. E claro, né? Quero que deixar aquele baita convite, porque, né? Todas as terças e quintas às 19 horas, para você estar aqui conosco. Amém? Realmente fazendo essa célula, a célula digital. Nós queremos orar por você, queremos liberar uma palavra do céu sobre a sua vida. Então, se prepare, se programe para estar aqui conosco. Terças e quintas às 19 horas. Hoje a live está saindo um pouco mais tarde, como eu avisei lá no meu Instagram. Então, quem não me segue lá no meu Instagram, me siga lá no Instagram. Coloquei um aviso lá, e porque eu estou com problemas com a internet. Mas creio que vamos conseguir resolver, né, organizar em nome de Jesus e tudo vai dar certo. Mas guarde esse horário, terças e quintas às 19 horas. Quero também deixar o convite para você dos nossos cultos. Nós temos cultos na IEGN Alphaville de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã até às 8 horas da manhã. É um culto de 1 hora, um culto de oração com o apóstolo José Iracete. Temos cultos às quartas-feiras às 15 e às 20 horas. Culto sexta-feira às 20 horas é o culto da nação. E nos domingos nós temos o culto profético com o profeta Vinícius Iracete. É uma bênção. Nas segundas-feiras temos as redes, por isso eu quero convidar você que ainda, né, não acompanha as redes sociais da nossa igreja, procura no Instagram IEJN Alphaville. Amém? Avenida Aruanã, 120, Barueri, São Paulo. Se você estiver por aqui, por essa região, ou se você tiver condições de vir, venha estar conosco, porque é sobrenatural o que Deus está fazendo. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você a continuar ministrando sobre intimidade com Deus. Nós vamos ler João, capítulo 14, verso 16. E fala assim: antes de ministrarmos a palavra, vamos estar orando. Sempre gosto de orar antes de ministrar a palavra. Vamos orar então. Se você puder orar, feche os teus olhos. Se você não puder, fica em espírito de oração, amém? Espírito Santo, nós nos colocamos na tua presença. Queremos, Pai, receber de ti nessa hora. Queremos ser ministrados pelo teu Espírito, por isso nós repreendemos toda contrariedade, nós repreendemos todo o atrapalho, nós repreendemos agora, no nome de Jesus, toda resistência. Declaramos que só o Senhor tem liberdade para falar ao nosso coração. Por isso, Pai, nós clamamos, fale. Fale e não se cale, porque o nosso coração, ele está aberto para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou com o meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém?
Aqui então nós estamos vendo a promessa do Espírito Santo. Nós estamos aqui vendo que o Pai, ele estava falando, ensinando aos seus discípulos: vocês não estarão sozinhos, vocês não ficarão sozinhos. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração, que nós não estamos sozinhos, nós não somos abandonados. Eu lembro que terça-feira eu falei muito sobre o relacionamento de amor de pai e amor de mãe com os nossos filhos, e falei que Deus, ele queria construir esse relacionamento conosco, que nós precisávamos entender que nós somos filhos amados do Pai. Então hoje o que eu quero é estar trazendo à tua memória novamente é que você é um filho amado, ao qual Deus, ele deseja criar um relacionamento. E Deus, ele quer te fortalecer, Deus, ele quer te conduzir, Deus, ele tem coisas boas, ele tem coisas grandes para a tua vida. Talvez você, em alguma estação na sua vida, você sonhou, você planejou, você pensou: eu quero fazer a diferença, eu quero romper, eu quero avançar, eu quero fazer aquilo que da minha família, da minha linhagem ninguém fez, eu quero ir além, eu quero ir adiante, eu quero mudar a vida, eu quero mudar de história. Mas talvez o tempo passou e você se estacionou, você parou, você enterrou aquilo que você tinha no seu coração. Mas Deus, ele tem coisas boas para nossa vida. Deus, ele tem sonhos para nossa vida, que são muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós podemos imaginar. Talvez você está me ouvindo agora e ontem eu ouvi essa frase e eu quero replicar ela para você. Talvez a sua vida esteja boa, mas ela pode ficar ainda melhor. Porque se Deus estiver no controle, sempre vai ficar melhor. Quando estaciona, quando para, quando as coisas ficam paralisadas, é porque nós estamos tomando as rédeas e conduzindo como a nossa vontade. Mas quando nós colocamos nas mãos do Pai, sempre vai ficar melhor, sempre vai ser melhor. Lá no verso 16 e o verso 17, onde Jesus, ele promete enviar o Consolador, ele diz que nós não estaríamos sozinhos. E nós precisamos entender que quando nós começamos a construir esse relacionamento com Deus, nós começamos a identificar os movimentos do Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele tem revelação de Deus, ele tem esse reconhecimento, isso é Deus. Você reconhece quando Deus está falando, você reconhece quando Deus está se movendo. Eu lembro que um dia eu estava grávida e eu tinha ido no médico e não tinha notícias boas, né? Porque hoje, conversando com outras pessoas que têm filhos, sempre numa fase da gestação, parece que sempre tem uma notícia que é desagradável. E eu estava vivendo uma fase desagradável de notícias médicas. E eu estava com meu coração muito angustiado, muito entristecido, e eu pensei no meu interior: ninguém está me vendo. Ninguém está vendo que eu preciso de um abraço. Sabe aquele momento da vida que você sente que você precisa de um abraço, mas se alguém te abraçar, você vai chorar horrores? Eu estava assim. E eu lembro que eu falei assim: ninguém está percebendo isso? Ninguém está percebendo que eu quero um abraço? Ninguém está percebendo que eu quero uma atenção, eu quero, né? E eu lembro que eu trabalhava num local com pessoas com deficiência e uma daquelas pessoas veio e me abraçou, me deu um abraço. E no momento em que eu recebi aquele abraço, eu entendi que era Deus. Deus estava ali me abraçando. Deus estava me dando aquele abraço que no meu interior eu estava pedindo. E eu lembro que daquele dia em diante eu fiquei tão feliz. Eu fui para casa feliz porque eu entendi: Deus, ele está me vendo. Deus, ele sonda o meu coração e ele vai usar talvez pessoas que eu não imagino, que eu não faço ideia.
Então entenda quando Deus estiver falando, através das coisas, através das pessoas, através daquilo que você, talvez a gente fica esperando que Deus vai falar de uma forma e Deus vai lá e fala conosco de outra forma, mas nós precisamos estar atento àquilo que o Espírito Santo está falando. Quando eu precisei tomar decisões importantes na minha vida, eu sempre pedi ao Espírito Santo, eu quero que seja testificado no meu coração, e Deus sempre falou de forma que testificasse o meu coração. Mas nós só vamos entender que é Deus, que é o Espírito Santo se movendo quando nós temos intimidade com Deus. É por isso que o Senhor, ele fala tanto que nós precisamos ter intimidade. A Bíblia diz que nós não ficaríamos órfãos. Aqui no verso 18, ele está falando: não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ele estava falando da promessa, ele estava falando que aquele que realmente constrói uma intimidade realmente não vai se sentir sozinho. Sabe, quando nós verdadeiramente nós construímos um relacionamento com o Espírito Santo, a gente sabe que a gente não está sozinho. Porque várias vezes nos meus devocionais, Deus falou tão profundo comigo. Respostas que eu tinha pedido num dia vieram no outro, direções, Deus acalmando o meu coração, enfim, são tantas coisas, Deus falou de tanta forma. Deus falou comigo através da sua palavra, às vezes eu colocava um louvor, Deus tá ali falando comigo, sabe? Todos os dias Deus, ele quer falar conosco. E muitas vezes a gente vai para esse lugar de intimidade, a gente vai para esse lugar de relacionamento com o Senhor e nós queremos falar, mas Deus, ele quer falar. Então nós precisamos ter o entendimento que nós também precisamos entrar na presença de Deus também para ouvir, não só para falar. Nós não podemos construir um relacionamento de somente pedir, mas precisamos construir um relacionamento realmente como se Deus realmente estivesse, vou falar assim, não quero ser mal interpretado, não consegui achar um termo melhor, mas realmente é um diálogo, você fala, Deus fala, nós precisamos ter entendimento disso, abrir o nosso coração para isso. Lá no verso 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós também vivereis. Vós também vivereis. Tem vida em abundância para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para os teus sonhos, para a tua família, para os teus projetos. Tem vida e vida em abundância. Tem isso para a tua casa, tem isso para a tua vida. Eu lembro que terça-feira eu falei muito, Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com a sua casa, e retorno a falar, a afirmar isso, Deus tem um propósito conosco. Você não nasceu no tempo errado, você não nasceu na estação errada, você não é fruto de um acaso, você não é fruto de um acidente, uma gestação indesejada, um aborto que não deu certo, não. Você é alguém que Deus planejou, sonhou para esse tempo, tem um propósito com a tua vida para esse tempo. Então para de andar sem direção, sem propósito, sem destino. Deus tem destino para a sua vida. E é na presença dele que ele te consola, que ele te fortalece, que ele te direciona, que ele te conduz. Então para de querer fazer as coisas sozinho. Para de querer fazer as coisas com a força do teu braço. Você precisa se render à presença de Deus. Verso 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Unidade. Unidade. É isso que o Espírito Santo ministra no meu coração.
unidade. Não é tempo de ficarmos apontando, não é tempo de ficarmos acusando, não é tempo de querermos separar as coisas. É tempo de unidade. É tempo de unidade. Por isso nós precisamos ter unidade. Unidade com o Espírito, unidade com o Pai, unidade com os nossos irmãos em Cristo. Agradeça ao Senhor pela família em Cristo que Ele te deu, pelos irmãos em Cristo. Talvez você está aqui me ouvindo e você fala: missionária, eu não consegui fazer amizades com nenhum irmão em Cristo, não consegui construir relacionamento com os irmãos do lugar onde eu congrego. Eu quero te dizer, isso é muito importante, porque um precisa orar pelo outro, um fortalece o outro. A Bíblia fala que o Senhor, Ele enviou de 2 em 2. Quando um cai, o outro levanta. Então ande com pessoas que pratiquem, que demonstrem, que declarem a mesma fé que a sua. Para que no dia em que você se sentir abatido, entristecido, essa pessoa pode dizer: ei, Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem um propósito contigo. Para de ficar aí olhando para esse desânimo, abraçado nesse desânimo, te levanta, levanta, vamos, ainda tem muito a se fazer, vamos, olha para Deus, é Ele que te fortalece, vamos lá. Você precisa construir relacionamentos assim. Às vezes tem coisas que são muito pesadas para a gente fazer sozinho. E nós precisamos prestar atenção. Porque Deus, Ele está trazendo algo novo. Deus, Ele quer fazer algo novo. E nós vamos precisar estarmos conectados. A Bíblia diz que nós somos pescadores. Pescadores de alma. E sempre quando fala em pesca, eu sempre lembro daqueles homens que passaram a noite inteira tentando pescar. Nada conseguiram, mas quando Deus libera uma palavra, eles enchem as suas redes. E o que me chama a atenção é que eles não estavam pescando com vara, porque com vara era um peixe que vinha, mas com rede era milhares. Isso o Espírito Santo está ministrando agora no meu coração. Quando nós estamos tentando fazer as coisas sozinho, é mais difícil. Mas quando a gente entende que nós somos uma rede, quando um dá a mão para o outro e essas redes se jogam, então vem uma grande pesca. Então vem uma grande pesca. Sabe, eu e você, nós somos pescadores de alma. E nós precisamos estender as nossas mãos e, como igreja, lançar as nossas redes. Como igreja, lançar as nossas redes. Sabe, Deus, Ele quer te dar força para você encontrar esse jardim. Jardim o qual o pecado nos afastou. Deus, Ele quer te dar forças. Deus, Ele quer te dar o sentido novamente. Porque às vezes a gente fica tão desanimado que parece que as coisas não fazem sentido. Mas quando nós nos alimentamos da palavra que vem dos céus, então nós entendemos que tem um sentido, que tem um propósito, que tem um destino. Aleluia! Não seja um mestre em esconder o seu coração. Quando o Senhor desceu ao jardim, Adão e Eva se esconderam. Não seja um mestre em esconder o seu coração, porque tudo o que o Senhor deseja é o seu coração. Então deixa o Senhor limpar o teu coração. Deixa Ele ser o teu consolador, o teu ajudador.
aquele que vai te influenciar, aquele que vai te conduzir, aquele que vai te dar forças, aquele que vai te dar renovo. O Senhor é Ele quem vai te sustentar. Busque o Senhor através da adoração. Se renda ao Senhor através da adoração. Entenda o valor que tem a adoração. Não deixe nada mais roubar o seu coração, roubar a adoração do seu coração, que é do Senhor, que pertence ao Senhor, e se renda a Ele. Se renda a Ele. Quando nós fugimos do propósito, quando nós fugimos daquilo que realmente importa, que é estar na presença do Senhor, então as coisas param de fazer sentido, então nós começamos a olhar com os nossos olhos. Mas a Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê. Por isso nós não podemos nos basear com os nossos olhos, mas sim nós precisamos buscar a direção do Senhor e ouvir aquilo que Ele está nos direcionando. Amém? Eu quero rapidamente orar por você, orar pelos seus pedidos de oração, no nome de Jesus. E mais uma vez eu quero te convidar para estar aqui terça-feira, às 19 horas. Amém? Espírito Santo, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. Fortalece os teus filhos, guarda cada um. Coloca cada pedido de oração aqui, Pai, cada família, portas de emprego. Senhor, venha fortalecer os teus filhos, venha abençoá-los, dá vitória aos teus filhos, guarda-os, livra-os de todo mal, Senhor. Que realmente venhamos estar, Pai, buscando a tua presença, nos rendendo à tua presença. No nome de Jesus, queremos te adorar, exaltar, engrandecer o teu nome, Pai. Queremos ouvir cada dia mais a tua voz. Por isso nós te louvamos, porque tu és um Deus real, verdadeiro, justo e fiel. Aleluias. É tu, Senhor, que conhece e sonda o nosso coração. Por isso, visita cada um, cada pedido de oração, cada casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que a tua vontade seja feita. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz. E até quinta-feira, quinta não, terça-feira, quinta é hoje. Até terça-feira eu aguardo todos vocês às 19 horas. Vai ser uma bênção. Deus tem feito grandes coisas. Eu aguardo você e quero que você convide mais um para estar aqui conosco. Deus te abençoe e fique na paz.